Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre ecologia. A gente viu que em um ecossistema ele é formado por animais, por plantas, pelos fatores abióticos, o clima, temperatura, a água, certo? Agora a gente vai estudar um pouco como é que esses organismos, como é que esses seres, eles interagem, como é a forma de interação em um ecossistema. Com isso, a gente vai ver um pouco sobre a cadeia alimentar, que é a cadeia trófica, que vai mostrar como eles se alimentam, certo? Então, cadeia alimentar são as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando-se pelos produtores, passando pelos herbívoros, pelos predadores, os decompositores, por esta ordem. Os produtores, gente, são as plantas, as algas. Os herbívoros são aqueles animais que se alimentam das plantas. Os predadores são aqueles animais que se alimentam de outros animais, que no caso aí os predadores são os carnívoros. Os decompositores são aqueles seres que vão realizar a decomposição da matéria orgânica, a decomposição de um animal, a decomposição de uma planta, tá ok? Então a gente vai estudar essa relação de alimentação, certo? Em uma cadeia alimentar. E ela é dividida, certo? E a gente vai ver as divisões dela e o que cada um representa nessa cadeia alimentar, porque cada um desempenha uma função. Mas para eu mostrar para vocês o tipo de relação alimentar na cadeia alimentar, eu vou iniciar primeiramente aqui pela a energia que as plantas absorvem para a realização da fotossíntese, né? Como as plantas são os produtores, ela necessita dessa energia solar para a realização da fotossíntese. Então temos aí 30%, né, da energia disponível. Ela é dissipada para as nuvens. Essa 10%, né, ela é absorvida pela vegetação. Cerca de 1% ela é aproveitada para a realização da fotossíntese, já que as plantas ela precisa da luz solar para produzir seu próprio alimento. Outra parte são refletidos para a terra, pelo ar, pela água e pela vegetação. Energia capturada pelas plantas também representa 0,1%. 60% são absorvidos pela terra, ar e água. Para ser utilizado no aquecimento da terra, do ar, da água, por isso que a água às vezes é quente, aí seja pela absorção desse calor. A circulação de água e ar, e outra parte também refletida em forma de calor. Então, cerca desses 1% aí, ele é utilizado para a realização da fotossíntese, já que as plantas são os produtores, ou seja, ela produz o seu próprio alimento, diferente de outros animais que não produzem seu próprio alimento, né? Eles precisam da planta para se alimentar. Então, as plantas, como elas produzem seu próprio alimento, elas são a base da cadeia alimentar. Então, quem é que sempre vai estar na base da cadeia alimentar são as plantas, porque elas são os produtores terrestres, são aqueles que produzem o próprio alimento. Então, digamos aqui, temos aqui as plantas, temos os detritos, que esses detritos eles vão passar pelo processo de decomposição pelos fungos e pelas bactérias. Por sua vez, eles são liberados nutrientes, depois dessa decomposição são liberados nutrientes e minerais.
que esses nutrientes e minerais, eles são absorvidos aqui pela planta, certo? Então, essa planta que produziu o alimento, ela vai servir de alimento para o grilo, que por sua vez vai servir de alimento para esse passarinho aqui, digamos que seja um pardal. Então, essa energia aqui, que foi absorvida pela planta, ela vai ser dissipada ao longo da cadeia alimentar, certo? Essa energia aqui da planta vai para o grilo, diretamente vai para o grilo, e indiretamente vai para o pardal. Por sua vez, aqui nessa outra cadeia alimentar, a planta, né, ela vai fornecer energia para o rato, ou então um roedor, e por sua vez ele vai fornecer energia para a cobra. Então, essa energia aqui disponível na planta, ela vai servir para a cobra indiretamente, porque ela se alimentou desse rato, que o rato alimentou-se da planta. Esses seres detritívoros são aquelas minhocas, certo? Aqueles animais, micro-organismos que faz parte da matéria orgânica. Já no ecossistema aquático, quem vai ser os produtores, pessoal, são as macrófitas, que são aquelas plantas aquáticas, certo? Que fica submersa na água. A gente vê muito em lagoa, que fica todo coberto de planta, ali são as macrófitas aquáticas, que são essas plantinhas aqui de cima. Outro produtor do ambiente aquático é o fitoplâncton, certo? O fitoplâncton, que são esses micro-organismos aqui, seres microscópicos, a gente só pode visualizar eles através do microscópio. Então, eles são outros seres que realizam fotossíntese, produtores, certo? Outros produtores são as algas. As algas, elas já ficam mais ao fundo, certo? Elas não ficam submersas. Na praia a gente encontra algumas algas submersas, mas é porque ela foi arrancada do seu substrato através das ondas, né? A força das ondas, forças das marés. Então arrancou as algas. Mas o ambiente natural dela é lá no fundo do mar, certo? Nas rochas, presas às rochas. Então, aí são os produtores do sistema aquático, que são as macrófitas aquáticas, o fitoplâncton e as algas. Se eu perguntar aqui para vocês quais são os seres produtores do ambiente aquático, aí vocês vão citar macrófitas aquáticas, fitoplâncton e algas, certo? Por sua vez, esse fitoplâncton, ele vai servir de alimento para o zooplâncton, que esses zooplâncton também são seres microscópicos, eles são maiorzinhos do que o fitoplâncton, certo? Mas a gente não consegue visualizar ele a olho nu, certo? E ele vai servir de alimento para um peixinho menor, que esse peixinho menor vai servir de alimento para o peixe maior. Por sua vez, né, essa energia aqui que foi captada do Sol foi transformada em energia química, né, no caso é a glicose, ou outras fontes de açúcar, que por sua vez ele foi, né, dissipado, foi repassado para outros organismos, que no caso é os peixes. Aí temos aqui ao fundo os seres bentônicos. E temos também os fungos e as bactérias, que a gente pensa que os fungos e as bactérias estão presentes apenas no solo. Mas não, certo? Na água também contém fungos e bactérias, que ela também vai ter a função de decomposição, porque esses restos, muitas vezes ficam os restos mortais aí dos peixes. E esses restos mortais vão ser realizada a decomposição através dos fungos e bactérias. Aí temos aqui, né, outros seres betônicos que ficam mais acima do nível do mar, né, mais acima do mar, da água. Então, a cadeia alimentar, cadeia trófica também, como é chamada. Então, os produtores são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química. E eles são chamados de seres autotróficos. Então, os produtores
no caso aí, os produtores terrestres, as plantas, os produtores aquáticos, algas, macrófitas aquáticas e fitoplâncton. Então, esses seres aí são seres produtores, fotossintetizantes, certo? Eles realizam fotossíntese através da absorção da energia luminosa através do solo, certo? Que são transformadas em energia química. Quando eu falo em energia química, é uma molécula, eles produzem glicose, que é um tipo de energia química, né? Que é a energia deles. Ainda temos os seres produtores quimiosintetizantes. Que esses seres quimiosintetizantes são as bactérias, certo? Essas bactérias, elas são organismos extremos, que geralmente eles vivem em cavidades térmicas, termais, certo? Aquelas, geralmente no fundo do mar, onde tem as fissuras, que essas fissuras geralmente produz algum gás sulfídrico, enxofre, e eles absorvem esses gases, essas substâncias químicas, para produzir o seu alimento, certo? Então, por isso que a gente chama de produtores quimiosintetizantes. Eles produzem seu próprio alimento através da absorção de produtos químicos, certo? Como enxofre, gás sulfídrico, certo? Então, temos aqui a equação geral da fotossíntese. Para a realização da fotossíntese, a planta ela vai ter que absorver 12 moléculas de água, 6 moléculas de dióxido de carbono, mais a energia luminosa. Daí ela vai transformar todo esse processo aqui absorvido em glicose, água e oxigênio. Então, temos aí, ela vai absorver a energia luminosa, o gás carbônico, água e sais minerais. E vai ser transformado em glicose, que essa glicose aqui é a fonte de energia dela. Quando ela está fazendo esse processo, ela vai liberar oxigênio para a atmosfera, certo? Então, isso aí é o processo de fotossíntese. Por isso que as plantas, as algas, o fitoplâncton, eles são de extrema importância para a produção de oxigênio. Lembrando que o fitoplâncton, para vocês terem uma noção, o fitoplâncton lá do ambiente aquático e as algas, eles produzem mais oxigênio, né, do que a própria planta. Não é que produza mais oxigênio, é porque eles produzem oxigênio e aquele oxigênio ele vai ficar na água, ele não vai mais absorver aquele oxigênio. Já as plantas, durante o processo de respiração, ela vai absorver o oxigênio que produziu, não todo, mas parte do oxigênio. Por quê? Essa glicose aqui que ela produziu, ela não vai conseguir absorver essa molécula de glicose pelas suas células. Então, essa molécula de glicose, ela vai ter que ser quebrada para ser absorvida, certo? Vai ter que ser quebrada em carboidratos de moléculas menores para ser absorvida, certo? E durante esse processo de quebra dessa molécula de glicose, no processo de transformação dessa glicose, ele vai absorver, para você ter uma noção, ele vai absorver o gás oxigênio e água. No caso aqui é um processo inverso. E ele vai produzir dióxido de carbono, certo? Para o ambiente. Então, aquele oxigênio que ele produziu durante o dia, parte dele vai ser absorvido novamente. Então, anteriormente, dizia-se que a Amazônia, né, é o pulmão do mundo. Mas quem é o pulmão do mundo são os oceanos. Que os oceanos contêm grande parte do fitoplâncton e algas, que são os produtores de oxigênio. Os maiores produtores de oxigênio estão no ambiente aquático e não no ambiente terrestre, como se pensava, né?
Os produtores fotossintetizantes, temos aí as algas dos oceanos, temos as microalgas, que essas microalgas, uma delas é as cianobactérias, que é composto aí o fitoplâncton. Lembrando que quando eu falo em fitoplâncton, gente, é uma colônia de micro-organismo, certo? Vai ter cianobactérias, vai ter algas verdes, microalgas verdes, vai ter dinoflagelados, certo? Vai ter uma série de espécies de fitoplâncton, certo? Não existe só cianobactérias, não. Tem várias espécies de fitoplâncton, certo? E temos aí as plantas no ambiente terrestre. A matéria orgânica, né? Aqui falando dos produtores quimiosintetizantes, vamos falar da matéria orgânica, que através do processo de oxidação de compostos inorgânicos, que certas bactérias realizam, né? No caso aí que eu falei, o gás sulfídrico, o carbonato de ferro, então eles são absorvidos. E também amônia. Então são substâncias bem inorgânicas. Então eles vão aproveitar essa substância inorgânica, mais água, e vai transformar em substâncias inorgânicas oxidadas e também em energia. É assim que eles vão realizar o processo de produção do seu próprio alimento, certo? No caso aí das bactérias quimiosintetizantes. Temos aqui, né, em termos de molécula, temos o gás carbônico, mais água, mais energia. Então, ela vai produzir um prepulsor da glicose mais oxigênio. Então, esse aqui é o processo de produção de energia dos seres quimiosintéticos, certo? No caso aí, as bactérias. A cadeia alimentar é composta pelos consumidores, a gente já falou dos produtores, que são as plantas, as algas, microalgas, fitoplânctons, macrófitas, algas, certo? São os produtores. Nós temos aí os consumidores, que são organismos que produzem seu próprio alimento. Eles são chamados de seres heterotróficos, porque não produz seu próprio alimento, ele precisa de outro ser para se alimentar. Ou seja, ele nutre-se dos produtores, direta ou indiretamente. Diretamente seria no caso aí da vaca, que se alimenta diretamente aí da planta, certo? Do capim. Indiretamente seria, por exemplo, a onça que vai se alimentar da vaca, seria indiretamente, tá ok? No caso dos consumidores primários. Os consumidores primários, regra, viu, pessoal? Isso aí é regra. Os consumidores primários são os herbívoros e também os parasitas de plantas, porque eles são os primeiros a se alimentar da planta, no caso aí os herbívoros. Temos, por exemplo, a vaca, né, como consumidor primário, temos essa formiga aqui, essa vespa como consumidor primário, certo? Como consumidor primário temos o grilo, a lagarta, a galinha, certo? Que eles são os primeiros a se alimentar da planta. Quando eu falo em planta, gente, eu estou incluindo frutas, folhas, certo? Raízes, tudo isso aí são oriundos de produtores, certo? Já temos também os consumidores secundários, que são os carnívoros, que eles vão se alimentar dos herbívoros, né? E são segundo, indiretamente, a consumir a energia da planta. Então, por exemplo, temos aí a raposa, o gato, a cobra, temos aí esse pássaro, temos a aranha, temos o sapo, porque eles são consumidores secundários, que eles são animais que se alimentam de herbívoros. Temos também os consumidores terciários. Os consumidores terciários, pessoal, são os carnívoros que se alimentam de carnívoros. Vamos ver aqui. Temos o exemplo da cobra, que tem algumas cobras que se alimentam de pássaros, como o gavião, né? Tem algumas cobras que se alimentam de gavião, se alimentam de coruja. Aqui, ó, aqui todas essas aranhas são aranhas carnívoras.
certo? Ele se alimenta não de inseto, mas se alimenta de outra aranha, por exemplo, certo? Ele se alimenta de outro carnívoro. Então, os consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam de outros carnívoros. No caso aqui, o gavião também se alimenta de cobra, tá certo? Se alimenta de coruja, que coruja é carnívoro. E temos aí os decompositores. Eles são os seres que vão decompor a matéria orgânica morta. Ou seja, eles vão transformar essa matéria orgânica em inorgânica, no processo natural de reciclagem de matéria. Como é que eu falo assim? Quando eu falo matéria orgânica, são moléculas maiores. Moléculas maiores não, são tecidos, certo? Quando ele decompõe aqui em inorgânica, devolvendo aí nitrogênio, certo? E sais minerais para o solo, principalmente nitrogênio. Aí temos os fungos, que são os seres decompositores, e temos as bactérias. São dois seres decompositores, fungos e bactérias. E lembrando que os decompositores, eles vão agir em qualquer nível trófico da cadeia alimentar, certo? Eles vão decompor os produtores, também vão decompor os consumidores primários, terciários, quaternários, assim por diante. Se uma planta morrer, quem vai decompor lá a planta são as bactérias. Se um pássaro morrer, quem vai decompor lá os restos mortais do pássaro são os fungos e as bactérias. Então, numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia alimentar. O nível trófico, pessoal, você conta tudo, certo? Desde o produtor até o final. Só não conta o nível trófico, só não conta os decompositores, porque os decompositores, tanto ele vai atuar em todos os níveis tróficos, certo? Os produtores, ele não tem uma sequência, ele atua em todos. Aí temos aqui a planta, que é o primeiro nível trófico, que são os produtores, os herbívoros, segundo nível trófico, e os carnívoros, terceiro nível trófico, certo? Então, a planta, que são os produtores, fica no primeiro nível trófico. Os animais que se alimentam de planta, no segundo nível trófico. Os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, terceiro nível trófico. E os carnívoros, que se alimentam de carnívoros, quarto nível trófico, que aqui não colocou, mas a gente vai ver, certo? Aí temos aqui, classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. São classificados como decompositores os fungos e as bactérias. Ele já mostrou aqui, que os fungos e as bactérias, eles vão atuar nos diferentes níveis tróficos, certo? Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico e quinto nível trófico aqui. Aqui tem 5 níveis tróficos. Então, temos aí o hábito alimentar, temos o produtor, o herbívoro, o carnívoro. Quem vai ser o produtor é o capim, o herbívoro, o grilo, e os carnívoros seriam o sapo, a cobra e a seriema, certo? Aí temos aqui o grau de consumo. O produtor continua. O consumidor primário, que é o grilo, que foi o primeiro a se alimentar do produtor. O sapo é o consumidor secundário, porque se alimentou do consumidor primário. A cobra, o consumidor terciário, porque se alimentou do secundário. E a seriema, o consumidor quaternário, que se alimentou do consumidor terciário. Sendo que o consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário, todos eles são carnívoros. Aí vamos lá para o nível trófico. O produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, quarto nível trófico e consumidor quaternário, quinto nível trófico. Então, gente, vocês vão ter que prestar bem atenção nessa classificação aqui, porque cai muito em vestibular e geralmente é o que eu mais cobro, certo? Nas atividades, nas provas e nos trabalhos, certo? É o que eu mais cobro, que isso aí ele é bem fácil de vocês confundirem.
A classificação do onívoro não aparece. O que é onívoro, pessoal? São aqueles animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais, como o homem, como o porco. Porque no hábito alimentar para os animais representados em cadeias são somente teias alimentares. Então, para eu colocar aqui o onívoro, eu precisaria estar representando uma teia alimentar. E essa teia alimentar a gente vai ver mais adiante. Quando a gente for ver essa teia alimentar, a gente vai ver um pouco dos onívoros. A cadeia alimentar aquática agora. Quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas indicam sempre o trajeto do alimento. Perceba aí, ó. Então, as plantas do fundo, eles foram consumidas pelo caramujo. O caramujo, ele foi consumido aí pelos lambaris. E os lambaris foram consumidos pelos peixes maiores. E esses peixes maiores foram consumidos aí pelas aves. Aqui é uma cadeia alimentar aquática. Lembrando que as plantas dos fundos podem ser aqui as macrófitas ou as algas, certo? Outro exemplo aqui, temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Perceba que, ó, as setinhas de todos os níveis tróficos estão apontados para os decompositores. Por quê, pessoal? Se esse gavião morrer, ele vai ficar os restos mortais lá dele. Quem vai fazer a decomposição desses restos mortais dele são os fungos. Assim como a cobra, assim como o rato e assim como a planta. Está indicado todas as setas porque os decompositores, os fungos e as bactérias vão atuar em todos os níveis tróficos, em todos, certo? Aí temos aí os produtores, os consumidores primários, que se alimentam da planta, os consumidores secundários, que se alimentou dos herbívoros, e os consumidores terciários, que se alimentou do carnívoro, certo? Carnívoro que se alimenta de carnívoro. Aí, níveis tróficos em uma cadeia alimentar. Temos aí, aqui ele botou primeira ordem, certo, pessoal? Temos aí o consumidor primário, o consumidor secundário. Temos aqui os produtores, que é primeiro nível trófico, os consumidores primários, que é o segundo nível trófico, e os consumidores secundários, que é o terceiro nível trófico, né? Então, o nível trófico, pessoal, você conta desde o produtor até o final. E consumidor primário, consumidor secundário, vocês contam a partir do animal, do primeiro animal. Do animal que se alimentou da planta. A planta já é produtor. Certo? Só para vocês não confundirem com nível trófico e consumidor primário e secundário. Ó. O nível trófico vocês contam todos. E para você ver a ordem de alimentação, vocês contam a partir do herbívoro, certo? Que é o consumidor primário. E temos aí a cereja, o pardal e a coruja. Lembra que eu falei que o produtor pode ser o exemplo de uma planta, ou de uma planta não, de um fruto, de uma folha, do milho, da alface, certo? Ah, pessoal, aqui são as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas vão representar a quantidade de energia disponível em uma cadeia alimentar. Como vocês podem ver aqui, o nível de energia disponível em uma cadeia alimentar é maior sempre no produtor, porque o produtor vai ter uma maior quantidade de energia disponível, porque ele é quem produziu. Então, se ele produzir, ele é a fonte primária ali. Então, ele tem uma maior quantidade de energia disponível. No caso, aí, as plantas, as algas, o fitoplâncton, certo? Tem uma maior quantidade de energia disponível. Só que essa energia da planta, ou da água, do fitoplâncton, ela vai ser repassada para os outros membros da cadeia alimentar. Mas quando ela vai ser repassada, ela vai diminuindo essa energia disponível, certo? Por exemplo, a energia disponível no produtor, ela é sempre maior, tá aqui esse triângulozão bem grande. Só que ela passou, o herbívoro comeu a planta, então essa energia ela vai ser passada, só que o restante vai ser dissipada, né? Nem toda a energia que
consumida, nem toda a energia disponível aqui produtor vai servir pelo consumidor, porque ele vai gastar essa energia, né? O consumidor primário, no caso aí, os herbívoros. Os carnívoros que vão se alimentar desse herbívoro vai ter uma menor energia disponível comparada ao do consumidor primário. E por sua vez, o consumidor terciário vai ter uma menor quantidade de energia disponível, ou seja, a energia ela vai se dissipando ao longo da cadeia alimentar. A energia disponível ela vai se dissipando ao longo da cadeia alimentar. Ela vai diminuindo, ó, ao longo da cadeia alimentar, certo? Temos aqui as pirâmides ecológicas. Temos aqui, ó, pirâmide de energia. Esse tipo de pirâmide reflete melhor o fluxo de energia entre os níveis tróficos. Aqui, né? Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Aí essa daqui, gente, é a pirâmide de número. Esse tipo de pirâmide pode dar a impressão de que as relações alimentares estão em desequilíbrio, mas não é. Por quê? Temos aqui capim, que é 100 indivíduos, né? 1000 indivíduos, por exemplo. Então, a vaca ela vai consumir, né, esse capim. Para que esse capim sirva realmente de alimento suficiente para a vaca, ela vai ter que comer 1000 capim, 1000 indivíduos. Então, vai ter que precisar bastante capim para alimentar a vaca, que é um indivíduo. Por sua vez, essa vaca aqui tem milhões de carrapatos, né? Então, tem vários carrapatos aí. Então, por isso que aqui está representada a pirâmide de número. Então, a pirâmide de número, ela não tem nada a ver com a pirâmide de energia. Só para vocês aí terem uma base, né? Que há a diferença dessa pirâmide de energia para a pirâmide de número, que aqui é uma cadeia alimentar. Aí temos também a pirâmide de biomassa, que temos aqui o produtor, ela tem grande quantidade de biomassa. E temos aqui o consumidor primário, já diminui, e o consumidor secundário também já diminui. Aqui é bem parecido com a pirâmide de energia. E é isso, pessoal.